Opa, agora foi. Diandra, tudo bem, Diandra? Boa noite. Diandra e Jonathan. Ô, Jonathan, é você? Tudo bem, Jonathan? Pô, que estranho, então eu não tava entrando, deu alguma pane aí. Eu tava. Ô, Marcelão, legal. Deixa eu chamar o Marcelo aqui, vamos lá. Agora sim, hein? Agora vai. E aí, Marcelo? Opa, boa noite, tudo bom? Tudo jóia você? Como é que tá aí? Tudo bem, tava travado aqui, eu não tava conseguindo entrar. Que coisa. É, aqui também eu não tava tendo acesso, eu falei, deixa eu começar de novo aqui, tá? Beleza, tudo E aí, bom. como é que tá aí? Ah, tudo bom, aquela correria de sempre, tava até participando de negociação agora de imóvel aqui, até poucos minutos antes da live. Que legal. Tava. Que tipo de negociação? Conta aí pra gente. É uma venda, é, é um negócio que surgiu na semana passada, o corretor me ligou, Ah, tinha um cliente interessado em ver o imóvel, a gente marcou para o sábado, e aí no sábado o cliente desmarcou meio que em cima da hora, parece que a menina ficou com uma indisposição, e remarcou para hoje, né? E estivemos juntos lá e vimos o imóvel, né? Eu não entrei na negociação do preço direto com o cliente, deixei para o corretor, então a gente não falou de dinheiro, mas eu já tinha alinhado com o corretor, né? E aí, agora há pouco, o corretor me ligou, me mandou um zap falando: ó, o cliente quer fechar, já quer fazer o pré-contrato, para ele já entrar com a documentação para financiar o imóvel e tudo, e já acertamos o preço e acho que amanhã a gente já começa a trabalhar com isso aí, para fazer o pré-contrato e já ir para a Caixa fazer o financiamento. que legal, Marcela. E essa pessoa, ela já foi quantas vezes no apartamento? Uma vez. Na verdade, Ah, ela se apaixonou pelo imóvel só pelas fotos, entendeu? que legal. Então, a negociação de preço já veio, né, via corretor, em cima das fotos, entendeu? Entendi, Ele falou assim: ó, meu entendi. cliente gostou muito do imóvel, né, dessa faixa de preço, precisa ajustar alguma coisinha em função do financiamento, em função do salário deles, para fechar direitinho o valor de prestação, etc. Mas o cliente gostou muito e acho que a gente tem grande chance de fechar. Então eu já adiantei com ele toda a parte de preço, até onde que dava para chegar, né? Para a gente ver. Aí ele marcou a visita e tivemos lá. É um casal, eles vão se casar ano que vem. E eles se casam ano que vem, querem comprar o imóvel. Foi o casal e mais o pai de um dos dois, entendeu? A gente viu o imóvel junto, Entendi. falou sobre o imóvel, etc. E aí, depois, passa um pouco, ele me liga e já batendo o martelo: ó, estamos fechando em tal preço. Né? Então, legal. Que legal. E esse casal que você falou, eles fazem o quê, Marcelo? Eu não sei, eu não peguei nenhuma informação. Assim, em alguns casos eu prefiro deixar para o corretor, né? Porque como é um Entendi, cliente que veio, ele veio pelo corretor, né? Ele já veio pela imobiliária, né? Então é um cliente que estava olhando vários imóveis com esse corretor. Então eu deixei, entendeu? Não quis entrar muito né, na negociação em si, deixei ele aham. tocar. Falei assim, até porque também a gente está cuidando de tanta coisa que tem hora que até é ruim você participar muito. Como ele já estava tocando bem, eu falei: não, toca a sua vida aí, você já sabe onde que dá para ir, né? E vamos tentar fechar. Né? Então acho que vai dar tudo E esse certo. imóvel, Marcelo, você comprou ele foi quando? Já faz... Quando que Ó, você comprou ele? esse imóvel, ele foi arrematado, deve ter sido ali outubro, novembro, alguma coisa assim. É, a matrícula, né, atualizada, o registro dela saiu agora em janeiro, janeiro para fevereiro agora. Acho que é final de janeiro, Entendi. entendeu? Então tá fresquinho, Aham, tá, entendi. tá Legal. fresquinho o imóvel aí. Né? E a questão da ocupação dele, como é que ele estava, o estado de ocupação? É aquele velha coisa que eu digo, né, Rogério? Que eu acho que você gosta muito disso também, né? Ele constava como ocupado, mas já estava desocupado.
Então ele Pô, que legal. não me deu problema nenhum com isso. E além de estar desocupado, eu tive a surpresa de pegar o apartamento reformado, entendeu? Com armário Que bom. embutido, apartamento com armário embutido nos quartos, com box, com armário na cozinha, entendeu? Então ele me trouxe essa grata Estava surpresa em bom aí, estado, sabe? em ótimo estado. Por isso, inclusive, que facilitou muito a venda, porque quando a pessoa vai comparar, né? Então eu já estou colocando o preço abaixo do mercado. Ainda estou negociando aquele descontinho para fechar, né? E eu não sei como é que Aham. acontece aí, Rogério, em São Paulo. Aqui em Minas a gente brinca que o mineiro é o mais difícil de negociar do Brasil, né? Porque o Ah, mineiro é? Por quê? eu trabalho, porque o mineiro sempre quer o desconto no final, entendeu? Eu Entendi, costumo entendi. brincar com o pessoal assim, que se você vai negociar com um mineiro e você vai vender de graça o imóvel para ele, ele vai virar para você no final e falar assim, então você paga o documento, então. Eu só assino se você pagar o documento. Então, assim, é meio complicado aqui a mania que aqui em Minas, né, a gente tem, e eu também tenho essa mania também, tipo assim, tentar lá no finalzinho, não, então ainda me dá um desconto aqui ainda. Então, se a gente não tiver essa flexibilidade, não tiver essa gordurinha no preço, às vezes você perde o negócio por causa de pouca coisa, né? E Tá de nesse ramo bobeira, né? nosso que a gente quer girar, né? Como a gente quer girar, às vezes você vai deixar de dar um desconto pequenininho ali e vai ficar travado com aquele imóvel. Eu acho que não vale a pena, né? Acho que não vale a pena. Entendi. E E aí o esse pessoal imóvel, adora, quando porque você comprou, Marcelo, você sabia que ele estava desocupado ou você soube depois? sabia não. A gente fez todo o trabalho prévio, esse levantamento e tudo. A gente sabia que ele Legal, estava legal. desocupado, sim. Teve Assim, muita concorrência? fica aquela chance, né, o Rogério, às vezes, tem casos que a gente tem 100% de certeza, né? E tem casos que você tem assim 90, 95% de certeza. Você não tem 100% da certeza, mas assim, você tem aquela coisa quase que cravada. Fala, não, só se eu der muito azar para isso não tá desocupado. Com todas as informações, todos os indícios, né, toda a situação que a gente viu aqui, só se a gente for muito azarado, né, para ele não estar desocupado, né? Mas estava desocupado, sim. E pelo jeito ainda tinha um bom Mas tempo que já estava desocupado. agora, por exemplo, hoje eu fui no condomínio, né? Fui dar uma olhada no apartamento, né? Inclusive, é um apartamento, é um MRV, você já trabalhou bastante com MRV também, né, Marcelo? Já esse, inclusive, é MRV. Eu até estava pensando esses dias, que eu estava discutindo com umas pessoas sobre MRV, e eu estava pensando que eu não tinha imóvel da MRV, né? Depois eu fui lembrar, esse imóvel aí é da MRV. MRV. Porque E eles tem lá conseguem na ter hora que preço você bom, entra, né? E a MRV quando você consegue ter entra lá, preço bom. é verdade, tem uns muito bons, O né? preço já é bom, no leilão Inclusive, fica melhor ainda. verdade, verdade. Tem uns que eu. Esse daí que eu fui ver, por exemplo, é aquele que é de um dormitório, né? Tem na planta, na hora que você entra pelo corredor, como tem o corredor, um apartamento acaba sendo sem ser de dois dormitórios, sabe? Não entendi. Você já percebeu, nos MRV, pelo menos aqui em São Paulo tem bastante. Quando você entra no bloco, todos os blocos têm um apartamento que é de um dormitório, por Ah, conta da não, disposição da escada. entendi. Não, não reparei isso ainda não. É bom você Tem falar. um que é de um dormitório, que ele é a passagem para a pessoa ir para a escada, Entendi. que é no térreo. Aí hoje eu fui dar uma olhadinha no apartamento desse, e era justamente esse de um dormitório. Aí ele estava 74 mil lá e está desocupado, sabe? Entendi. Aí, assim, a questão desse de um dormitório é a venda, né? É mais difícil vender de um dormitório, né? Pelo É, menos aqui, né? Com você acontece isso eu também? acho que aqui é pior ainda. Eu acho Ah, que aqui em entendi. Minas é pior ainda o mercado para um dormitório. É Mas só eu se nunca. fosse assim, região nobre, né? Aí até Exatamente. Numa a região dificuldade é muito menor. nobre tem demanda. Mas no geral, né, assim, a gente pensando que boa parte dos imóveis é família que compra, né? Verdade. Um dormitório é meio complicado aqui em Minas. Cai num nicho muito fechadinho, né? Uma pessoa solteira. Mas mesmo a pessoa solteira, assim, às vezes em função do preço, às vezes ela prefere pegar um apartamento de 2 dormitórios, porque ela fala, né? Ah, se tiver uma visita na minha casa, vem um parente, É, né?
Aqui em Minas tem muito essa coisa do parente vir visitar, de ficar um tempo na casa da pessoa, um amigo, né? Então, aqui o imóvel de um dormitório é só situações muito específicas mesmo, regiões mais nobres, no geral não é muito não. Assim, tem aquele mercado de kitnets, mas aí já é um outro mercado, né? É um outro tipo de situação. Verdade. Aí eu acho que o preço tem que ser mais agressivo, né? Tem que ser um preço muito agressivo para um Para valer dormitório. a pena, né? É. Mas eu não Aí, tinha aqui, reparado isso na MRV. Eu não sei se aqui acontece isso. Vou até procurar saber. se você prestar atenção, tem um, assim, bem na passagem da... Tem um que fica de esquina, né? E tem um que fica na frente. O que fica na frente, geralmente, é um dormitório. E é só na MRV que você reparou isso? Em outras construtoras não? Nos da MRV eu reparei isso. Todos os blocos tem um lá que é de um dormitório, sabe? Não, E eu conheço. uma coisa que eu achei interessante é que, assim, aqui, onde eu tô em Botucatu, né? Que é uma cidade universitária, tem 2 campos da Unesp aqui, né? Certo. E teve uma vez que me chamou a atenção o que o estudante fez. Ele colocou o apartamento dele no Airbnb, e aí o que acontecia? Como ele estudava de segunda a sexta-feira, chegava no fim de semana, ele ia para casa dele, para casa dos pais. E aí, no fim de semana, ele alugava no Airbnb. Eu falei, nossa, mas que sacada, né? Achei muito legal. Eu falei, não, numa dessa, ainda mais estudante, né? Que você vive duro, né? Aham, entendi. Numa dessa ele paga o condomínio tranquilo no fim de semana, né? Não, é legal, é legal. Hoje tem muita coisa interessante. Eu já fiz uma coisa parecida com isso, mas como cliente. Tinha um período que eu trabalhava e viajava muito, sabe? Trabalhando em obras. Então eu praticamente morava fora de casa, ficava o ano inteiro fora de casa. E eu ficava em hotel, pago pela empresa, e eu quase todo fim de semana eu viajava, entendeu? Eu quase não passava os Entendi. fins de semana na cidade. Então, o que eu fazia? Eu negociava com o gerente do hotel. Primeiro, eu já negociava uma diária mais barata, mesmo que a empresa não me exigisse, mas eu negociava uma diária mais barata, porque geralmente, no mínimo que eu ficava no hotel, eu ficava 3, 4 meses. E eu poderia ficar um ano e meio no hotel. Então, eu negociava diária, eu negociava lavanderia, eu negociava tudo que desse para negociar, eu negociava. Eu já consegui um preço Faz tempo interessante. isso? Isso tem uns 5, 6 anos. Ah, Aí, o que eu então não tinha fazia? Airbnb ainda. Na Não, não época, tinha não. não, não tinha não. Aí, o que eu fazia? Então, eu fazia essa negociação. Então, já saía mais barato a minha hospedagem. Aí, eu lembro que foi na Copa do Mundo, sem ser a última, penúltima Copa do Mundo. E eu falei, gente, Copa do Mundo eu vou perder quase todos os jogos, porque eu estou trabalhando em obra, né? E Aham. naquela época, os hotéis, a maioria ainda usava essas televisões antigas, sabe? Essas televisões de tubo, né? Poucos Sei, sei. hotéis tinham uma Inclusive, pesado pra televisão. caramba. Poucos hotéis tinham uma televisão tela plana, e quando tinha, a maioria ainda só tinha nas suítes mais caras, né? Aí o que eu Aham. fazia? Eu ia no hotel e negociava com o gerente. Eu falei assim: ó, nossa, a gente está no período de Copa do Mundo, eu já vou perder quase todos os jogos que eu estou trabalhando. Quando eu chegar cansado no hotel, ainda vou ter que assistir numa televisão ruim ou na recepção, né? Aí o que acontecia? Ele fazia para mim as suítes, aquelas suítes, como é que chama? Aquelas suítes geralmente que são no PCI, sabe? Aquelas suítes mais Sei, sei. caras. Geralmente ele fazia aquela suíte para mim no preço do apartamento standard, Que entendeu? legal. Porque eu falava assim para Também ele, você ó, fechava mais de 3 meses, né, Marcelo? eu ficava muito tempo. E aí o que eu combinava com ele para não dar problema para ele? Eu falei assim, ó, você vai me dar uma suíte cara. Então o que eu vou fazer? Eu viajo nos fins de semana, né? Então, você não vai me cobrar a diária dos fins de semana. Eu vou desocupar o quarto, né? Então, nos fins de semana que você vai ter mais chance de alugar a suíte nupcial, né? Entendeu? Então, no Ah, que início, legal. eu tirava as minhas coisas, entendeu? E colocava em mala, tudo guardava no hotel. Com o tempo, ele virou para mim e falou assim: você não precisa ter esse trabalho mais. O que você vai fazer? Você vai deixar suas roupas em cabide, tudo que for de cabide, se precisar, a gente tira. E o restante você deixa dentro da mala. Não precisa tirar a mala, não precisa tirar. Se eu alugar a suíte, eu tiro igual, entendeu? Se eu não alugar, tá do mesmo jeito. Entendi. E aí, por exemplo, esse hotel, eu devo ter ficado há uns 8 meses, mais ou menos, nesse hotel.
entendeu? Foi Cara, na eu fiquei cidade, bastante tempo lá, né? foi na cidade de Coronel Fabriciano. Eu fiquei na região uns 3 anos. Então eu morei num 6, 7 hotéis diferentes, entendeu? Aí esse ele me deu, era a segunda melhor suíte do hotel. Entendeu? Ela Legal. tinha inclusive banheiro de hidromassagem nessa suíte, era uma cidade do interior, mas tinha. E aí eu ficava muito bem instalado. Então, assim, né? Essa situação dele do Airbnb no fim de semana é muito legal também. É Legal, muito né? É que hoje tem interessante. muita opção, né? Esses dias eu fui lá para Brasília fazer algumas coisas lá e eu, pela primeira vez, eu fui no Airbnb, sabe? Certo. Eu nunca tinha ficado. Aí, pô, gostei muito dessa experiência, viu? Por coincidência, olha só, Marcelo, essa pessoa é uma senhora aposentada que trabalhava na Caixa. Ah, que engraçado. E ela Legal. aí comecei a trocar ideia com ela era da área de treinamentos, ela falou, sabe? Aí eu falei, pô, que Uhum. coincidência, legal. Ah, legal, legal. Mas Eu você tem também. que ver, assim, eu fiquei super admirado, porque ela pegou, ela me deu a chave, ela falou, olha, você vai ficar com a chave da porta, não se preocupe quando você chegar, né? Já para não ficar também te incomodando, ela deu a chave da porta da casa dela. Nossa, que É, legal, viu? é interessante. É. Eu não sei se você já Aí ela até viu. assim, até na casa assim dela, ela pegou e falou, olha, vem cá, ó, aqui, ó, nessa geladeira, esse espaço aqui é o seu. Ela já falou que eu quero um espaço, tal. Eu falo, aqui, ó, fica à vontade, se quiser trazer suas coisas aqui, esse espacinho aqui é o seu. Eu falei, nossa, fui bem mais recebido ali, com uma qualidade bem melhor do que no hotel, se for analisar, sabe? Entendi, não, legal. Eu não sei se você já viu, nos Estados Unidos, o pessoal faz o Airbnb e coloca as fechaduras codificadas, né? E aí o proprietário do imóvel usa um aplicativo, então muitas vezes ele nem vê a pessoa que aluga, né? A pessoa O aluga pelo hóspede. aplicativo, o hóspede ele aluga pelo aplicativo, ele já paga no cartão, então já bloqueia ali, já bloqueia acho que uma taxa também, caso tenha algum problema, né? E a pessoa recebe o código da fechadura, e aí, assim, se for um imóvel inteiro, é a porta principal. Se for um quarto dentro do imóvel, ele tem a porta principal, mas a porta do quarto. Então, ele usa o código, É só o hallway. acessa, faz a reserva, aí ele programa quantos dias ele vai ficar, né? E aí, quando ele quiser, ele fecha a reserva, já fecha o cartão de crédito, já chega no aplicativo para a pessoa que está liberado, né? Então, às vezes a pessoa nem vê o hóspede, né? É bem O hóspede, interessante. nossa. Eu acho que a gente pode evoluir bem nisso aqui no Brasil, né? Caramba, quanta modernidade, né? É, é bem legal. Tem umas Agora, lojas lá em São Paulo que não tem nem atendente, né? Você já instala o aplicativo, você já aproxima, né? exatamente. Eu acho que isso vai acontecer cada vez mais. É verdade. Ah, E os é bom que é, autoatendimento aí, e é bom que é os muita redução de autoatendimento aí. custo, né? É bom que é muita. É O César está verdade. falando que a Vitacom já tem fechadura digital. É bom que reduz muito o custo. Por um lado, traz uma questão, aquela velha questão de desemprego, da máquina substituindo o homem, né? Mas a gente tem que se adaptar para isso, né? Nós temos que nos preparar. Assim, é Verdade, inevitável esse tipo de coisa, né? Não dá para verdade. Não barrar, adianta lutar concorda? contra, né? É igual a turma que ficou tentando barrar o Uber, né? O aplicativo de É transporte. Não dá verdade. para barrar essas coisas, é uma perda de tempo ficar. Isso é um movimento mundial, né? Sim, é verdade. E é uma Ah, questão de Uber, até eficiência. o próprio Airbnb também, né? É, É um outro exatamente. exemplo, né? E os hostels, né? Mesma coisa também, né? Quer dizer, mexe com o mercado, né? Verdade, Muda muito, é. verdade. Eles ditam uma nova regra, né? Exatamente. Eu tinha um imóvel, Marcelo, que ele era em Olímpia, em São Paulo, né? Lá tem não Certo. sei se você já ouviu falar do Termas dos Laranjais. Ele é bem famoso, sabe? Sei. E lá, assim, tinha um movimento, assim, do pessoal fazer locação da casa para temporada, assim, sabe? Porque acabaram de construir também outro clube lá, tem um outro clube também bem grande lá, sabe? Lá rolava bastante esse movimento. Eu não sei se acontece ainda hoje, sabe? Mas tinha Entendi. bastante casas assim que ele era para temporada. O pessoal alugava para fim de semana, férias, sabe? Final de ano. É que aí Entendi. é um outro nicho também, né? Não, é interessante. É interessante. Tem muita coisa Legal, acontecendo, né? Tem muita coisa verdade. diferente acontecendo.
E hoje, hoje eu fui atrás de 3 imóveis para arrematar, Marcelo. É? Ah, tá. Eu Aí, arrematei um assim, é imóvel há muito 2 semanas. legal. Só que Como aí é que foi? esse. Onde foi? Então, é em Contagem esse imóvel. Só que esse imóvel eu tô com um probleminha com ele, sabe? Esse imóvel aí não deu para fazer todos os levantamentos antes, não consegui contato com o ex-mutuário, isso acabou ficando para depois. Só que é um imóvel que houve erro na avaliação, sabe? A avaliação foi Sei. feita para baixo. O imóvel foi avaliado como apartamento tipo e ele é uma cobertura, entendeu? Caramba! Então, assim, deu uma diferença legal de preço, entendeu? E Entendi. houve uma O dobro quase, disputazinha, né? deu uma diferença bem boa. Só que ele está ocupado e eu tentei contato com o proprietário, o ex-mutuário, ele não quer conversar. Na verdade, o meu corretor, né, que faz o primeiro contato para mim normalmente, o ex-mutuário não quis conversar, entendeu? E ele passou um advogado para a gente conversar, passou um contato do advogado. E aí o advogado Puxa, nos informou que existe um processo judicial, sabe? sei, Existe um sei. processo, não foi apontado no edital esse processo, né? Na verdade, eu acredito que não foi apontado, porque na verdade esse processo já estava concluído, sabe? Ele perdeu essa ação, porém ele recorreu, entendeu? E Entendi. ele recorreu poucos dias antes do leilão. Ele chegou a ter, Entendi. inclusive, uma liminar de anulação, de suspensão do leilão, só que essa liminar Mas teve a caiu, liminar? teve a liminar, mas ela Tá. caiu. Ela caiu, entendeu? Então o leilão Entendi. aconteceu normalmente e ele está no segundo nível de recurso em Brasília e parece que não houve tempo hábil, sabe, para suspender o leilão, essa parte da comunicação, né, na justiça. Então o leilão Ainda aconteceu mais agora, né, que tá normalmente. tudo parado, né? Aí o leilão aconteceu normalmente, primeiro e segundo leilão não houve lance, e eu rematei na venda online, entendeu? Só que aí agora eu estou Entendi. discutindo com ele essa situação, via advogado, e o cliente ele quer um valor relativamente alto, sabe, de indenização para sair do imóvel e para desistir do processo, entendeu? O Então eu valor estou mínimo avaliando. dele era muito alto? Olha, O valor inicial da remate, o quanto você pagou, a diferença ficou muito grande ou não? não, a diferença ficou pequena, não ficou grande, não. A diferença ficou uns Ah, 10%, uma coisa assim. Entendeu? E considerando que a entendi. avaliação está errada, então, assim, esse imóvel aí, eu tenho uma margem bruta de uns 100%. Legal, entendi. Entendeu? Eu tenho uma margem bruta de Entendi. cerca de 100%. Por causa dessa E ele tá. assimetria. E o valor da ação, você sabe qual que é? Então, sabe o que ele tenta na ação? O último recurso dele, o que na verdade ele quis fazer, né? Ele quis reativar o contrato de financiamento, né? Nessa ação, e ele ainda reclama que naquele período que o contrato dele foi encerrado, houve uma negociação da Caixa, eu esqueci o nome agora, houve um programa da Caixa que concedeu benefícios para os mutuários e renegociou os imóveis, sabe? E ele não Sei, pôde sei. participar dessa negociação porque o contrato dele estava suspenso, estava encerrado. Entendi. Então Entendi. ele recorreu na justiça e ele fala que ele foi prejudicado por isso. Aí ele fala que a Caixa, o juiz pediu à Caixa para levantar o valor da dívida dele, dos valores atrasados, e a Caixa não informou os valores atrasados, ela informou só o valor total da dívida, entendeu? E ele fala assim Entendi. que ele chegou a ganhar a ação, depois o juiz voltou atrás, entendeu? Então é um Hum, processo um pouquinho entendi. complicado, sabe? E aí, qual que é meu Entendi. problema nessa arrematação? Ele quer um valor relativamente alto, até tem margem para isso, só que aí o que eu descobri? Que no processo, o advogado até me mandou a cópia, né, da petição dele,
que ele propõe para a Caixa? Ele quer que a Caixa reabra o contrato dele e que ele pague os atrasados, né? O que ele tem de atrasado desse imóvel, e passe a pagar normalmente o financiamento, entendeu? Entendi. Se ele ficar nessa linha, a chance dele conseguir é remota, né? Então, aí sabe o que eu achei interessante? Que me desanimou um pouco? É que o valor lá que ele faz o cálculo, né? E coloca lá que seria o valor que ele pagaria à vista para a Caixa, para recuperar o imóvel e passar a pagar normalmente as prestações, é praticamente o valor que ele quer de indenização. Então, me deu a impressão que ele quer pegar o meu dinheiro e, caso ele ganhe a ação, ele vai lá e se acerta com a Caixa. Entendeu? Entendi. Então, no seu caso, assim, nem vale a pena ser um valor tão expressivo, né? Porque se você entrar gastando de missão, vai ser mais barato. Aí, qual que é o caminho que eu estou pensando em fazer? Caso eu queira prosseguir realmente, porque eu ainda não paguei, entendeu? Eu arrematei. Entendi. A Caixa emitiu o PP15 com 30 dias para pagar, então eu tenho prazo bastante para pagar ainda. Então, o que eu pensei? Caso eu queira continuar nesse processo, eu vou tentar negociar com ele um valor bem mais baixo, que é um valor que eu estimo que eu gastaria no processo de emissão de posse, entendeu? E aí vai ficar muito abaixo do valor que ele quer. Aí eu vou colocar para ele, vou falar assim, ó, o que acontece? Eu estou te dando aqui o que eu gastaria com advogado e com justiça. E estou te dando um prazo que também é semelhante ao que isso aí ia tramitar na justiça, né? Se você não quiser, eu posso ir por esse caminho, e se acontecer um cancelamento desse leilão, eu vou ser ressarcido desses valores, né? Agora, se eu negociar com ele e colocar um dinheiro na mão dele, eu não vou ser ressarcido desse valor, concorda, Rogério? A Caixa não vai me ressarcir de um acordo que eu fiz com o ex-mutuário. De jeito nenhum. Então fica complicado eu fazer um acordo com um valor alto, mesmo que eu tenha margem para isso, né? Marcelo, qual é o fórum que está tramitando? É no especial ou é no federal? É no federal, é Brasília, TRF? Acho que é o TRF. Eu estou te perguntando porque se for no fórum especial federal, é que depende, tem uma quantidade de salário mínimos, né? Se eu não me engano, até 30 salários mínimos, eu não me recordo agora de cabeça, né? E quando é especial federal, isso daí acontece rapidinho, por causa dos trâmites, né? Entendi. Não sei agora, por conta do coronavírus, né? Porque tem um monte de fórum aí que está tudo prazo suspenso, né? Mas geralmente no fórum especial federal, é muito rápido as decisões. Entendi. Então, assim, se for no especial federal, que estiver tramitando, vai ser rápido. Entendi. Mas né? eu acho que talvez não seja, porque, eu não sei, eu acho que nesse caso, o valor da ação é o valor do imóvel, não? Ou não? Depende do que ele colocou lá. É porque, na verdade, eu não cheguei a ver a ação toda. Eu ia consultar esse processo, só que quando eu conversei com o advogado, e ele falou, não, tudo bem, eu te passo o número do processo, não tem problema nenhum não, porque eu até desconfiei que esse processo não existia, porque esse processo não constava na Caixa. Inclusive, eu consegui levantar o edital do primeiro e do segundo leilão, e eu vi que nem neles não constava esse processo, entendeu? E nem lá na venda direta não tinha informação. E aí eu falei com ele, me passa o número do processo, se tiver mais alguma coisa que você puder me passar. Aí ele me mandou esse recurso, entendeu? Ele me mandou a peça do recurso. Então, eu não vi o processo, mas eu vi o recurso. O recurso é até grande, deve ser umas 15 páginas ou mais. Então, acabou que eu olhei só o recurso, ainda não olhei o processo. Mas eu imagino que a ação seja o valor do imóvel, né? Como chegou a consolidar a propriedade, ele perdeu o imóvel? Se bem que não, não. Tem que dar uma olhada. Tem alguns casos que eles colocam o valor da dívida, sabe? Entendi. Eles colocam o valor da dívida. Aí tem que olhar, né? Mas pelo que você está falando, não deve estar no especial. Senão você já teria percebido. Apesar que o processo, pelo que eu entendi, é anterior à consolidação. O processo dele é sobre cálculo de juros, né? Sobre o valor da prestação. Aí ele ainda coloca o seguinte, que esse processo foi julgado e o juiz colocou, condições para a Caixa cumprir e colocou condições para ele cumprir.
E aí os dois não cumpriram, entendeu? Os dois não Entendi. cumpriram. Eu acho, a meu ver, que tem uma chance pequena dele ganhar pelo seguinte, a impressão que me dá é que é o seguinte, ele teria que fazer o depósito em juízo dos valores, entendeu? E a Caixa teria Entendi. que reativar o contrato dele. Aí ele fez depósito em juízo, só que só de parte dos valores. Ele não depositou todos os valores, entendeu? Ele Entendi. depositou cerca de metade ou menos do valor das prestações atrasadas. É, ele fez isso só para tumultuar, né? É, exatamente. Então, assim, analisando friamente, eu não acho que ele consiga ser bem sucedido nesse processo, entendeu? E aí pagar um valor alto para ele deixar o imóvel, né? Eu Não acho faz meio, sentido. meio complicado. E aí eu tentei fazer a visita, qual que foi a alegação dele, né? O imóvel foi comprado por ele e a esposa, inclusive na matrícula consta o nome dos dois. É, ele alega que a esposa dele entrou em depressão em função dessa situação e que ele não quer fazer a visita porque ele acha que pode piorar o estado dela, entendeu? No Ah, fundo, entendi. eu imagino que isso não seja verdade, né? Porque assim, é comum a pessoa ficar triste. Depressão também já é outro nível, né? Agora, É, o que o meu corretor me falou dos primeiros contatos? Que ele é uma pessoa que preza muito pela aparência, que tem um bom carro, e que morre de medo de comentário dos vizinhos e que é muito preocupado com o nome dele no prédio, esse tipo de coisa, entendeu? E aí isso é eu bom, né? fico com a impressão de que ele está, né, jogando, né? Ele está jogando muito. Então, eu vou até conversar com o advogado amanhã sobre essa situação. Eu estou pensando realmente em fazer uma proposta para ele. Falar assim, ó, eu não aceito o valor que você colocou, né? Mas eu poderia te pagar o que eu vou gastar no processo de emissão de posse. Eu poderia te dar um Entendi. prazo que eu vou gastar lá e eu poderia te dar o dinheiro do honorário do advogado mais custo judicial. Esse cálculo aproximado aqui é muito menos do que você está pedindo, mas é o que é possível, né? É o que eu consigo fazer. César, você deve estar falando que faz um barraco lá. É como se é complicado. Faz um barraco lá que resolve, né? É bem assim, né? É. E é engraçado Não, mas assim, assim, Rogério. no seu caso, Marcelo, assim, eu já ficaria bem propenso a entrar com o processo de missão mesmo, né? Aí o que, que eu estou Porque não é pensando em porque tá, fazer? subiu para a segunda instância, se ele não ganhou na primeira, é bem. Exatamente. A decisão majoritária é bem pacífica nesse sentido, né? Você entrar Entendi. com a emissão, você vai estar no negócio, né? Eles vão dar até liminar. E eu acho o seguinte, né? Eu acho que, não sei qual que é a sua experiência sobre isso aí, que você tem mais experiência. Eu acho, por exemplo, se eu faço aí, faço o pagamento e já faço o processo rapidamente, né? Até chegar no registro, claro que não é tão rápido, depende de prefeitura, etc. Mas eu acho assim que tem uma chance de eu conseguir registrar esse imóvel antes do julgamento dessa ação. Entendeu? E aí, com Entendi. esse imóvel já registrado, você acredita que ainda teria uma chance grande de anulação desse leilão? É que depende da alegação dele, né? Do que ele estiver alegando. Pelo que você me contou aqui, assim, ó, os elementos não tem elemento jurídico para que anule, né? Eu acho Assim, ó, fraco, ele pegou, se ele tivesse pelo menos colocado o valor integral, Isso. ainda seria difícil, porque ele foi inadimplente, ele já encerrou o contrato. Aí dependeria da Exatamente. Caixa. Exatamente. É. Aí dependeria da Caixa. E assim, como você já é um terceiro interessado que você entrou no meio, a chance da Caixa falar amém para eles é muito baixa. Entendeu? Eu acho também meio complicado esse processo do ponto de vista E dele. aí, sim, Então, esse ponto, por exemplo, o ponto forte seria a questão do pagamento. Se eles tivessem pago até antes de você arrematar, tem essa também. exatamente. Aí a alegação dele é o seguinte: ele fala que ele não cumpriu, né, as obrigações dele de fazer esse depósito em juízo, porque a Caixa também não cumpriu vamos dizer, a parte dela, né, porque a Caixa não reativou o contrato, né? Mas o juiz coloca o seguinte, que ele deve fazer o depósito em juízo dos valores que ele acredita ser devido, que são os valores que estão no processo, né? E ele não fez isso.
Então eu acho o Ah, seguinte, se entendi. ele fizesse isso, ele depositasse os valores em juízo, e mesmo a Caixa não reativando o contrato, aí sim eu acho que ele poderia brigar, concorda? Ó, eu fiz a minha parte e a Caixa não reativou meu contrato, então ele ia focar nisso. Agora, eu fiz um acordo, não cumpri a minha parte, né? Eu propus um Sim. acordo, o juiz aceitou, eu fui lá e E não outra, cumpri. se isso tivesse acontecido, a chance desse imóvel ter sido levado para leilão era baixíssima. Eles não iam fazer isso, né? Ainda mais, pô, É, a Caixa tem uns sistemas lá que é muito, eles são muito maduros, sabe? Que isso daí seria um vacilo tremendo também, né? Fazer um exatamente. negócio desse, né? Aí assim, nesse aspecto aí que eu tô vendo, assim, a chance deles cancelarem é muito baixa, né? É. Eles conseguirem E aí, cancelar, né? Rogério, tem uma outra questão que eu conversei com o advogado, né? Quando eu vi um valor tão alto assim, que ele pediu, eu falei assim, bom, antes de falar sobre o valor, eu queria entender qual que é a memória de cálculo desse valor, de onde veio esse valor. Como é que ele chegou nesse valor para pedir isso, né? É uma benfeitoria que foi feita? O que é esse número, né? Aí o advogado me falou assim, ó, parte desse valor aqui, que é uma parte pequena, é, é, é uma parte de vidro blindex que ele colocou na cobertura, aquele guarda-corpo, sabe? Ele colocou, então ele está cobrando metade daquele valor, mas é um valor muito baixo. A maioria do valor, ele falou assim, não tem uma memória de cálculo. É um valor que meu cliente estimou, porque a intenção dele é que ele, com esse dinheiro, ele vai comprar um outro imóvel via contrato de gaveta. Ele vai dar entrada num financiamento em nome de outra pessoa, vai fazer um contrato de gaveta e ele quer usar esse dinheiro como entrada. Só que na hora que eu Mas isso pedi ele. daí Oi? negociando com você, que ele falou, né? Caso eu pague para ele, ele vai pegar esse dinheiro para entrar num outro contrato, que já estaria um imóvel definido, né? Aí o que eu percebi? O valor que ele me pediu é praticamente o valor que está lá no processo. Então eu fiquei com a Ah, impressão que ele quer pagar é o imóvel dele, caso a justiça dê o ganho de causa dele, ele vai usar o meu dinheiro para pagar e vai desonrar, descumprir o combinado comigo. Mesmo que ele me dê as chaves, mas imagina, aí ele ganha na justiça, paga, olha a confusão que eu estaria me metendo, né? ele está muito desorientado, viu? Porque assim, o que ele está querendo, assim, não existe, né? Eu acho que ele é muito 171. Entendeu? É verdade. A Um dos impressão que me dois, né? passa é que eu brinco assim, que costuma ter dois perfis, né, de pessoas que perdem imóveis. Um é aquela pessoa que se descontrolou ou teve algum problema grave, mas é uma pessoa de boa fé, né? Ela teve problemas na vida, essa pessoa é mais fácil negociar. Agora, tem Verdade. o caloteiro quanto mais, tem aquela pessoa que é o espertalhão, é aquele cara que dá um É, calote no financiamento, ele compra um carro, ele não paga, ele compra uma coisa ali na mercearia e não paga, o cartão de crédito, entendeu? Então, esse tipo de gente eu não gosto de negociar, não, sabe? Eu acho que são pessoas que já entram nos negócios de má fé, entendeu? Então, por isso que eu verdade, penso verdade. assim, que esse caso, se eu for tocar, eu acho que ou eu fecho com ele numa base muito baixa para correr um risco pequeno, ou então já parto para a emissão na posse. Já notifico, né? Já faço uma notificação de cara para ele e já parto para a emissão na posse. Então eu devo decidir isso aí nos próximos dias. Eu estou lembrando de um caso que tive que entrar com a ação e eu nem fui, sabe? Como era perto de casa, eu evitei, né? Aí eu pedi pro estagiário dar um pulo lá, falei, meu, acompanha lá para mim, vai, né? Aí ele foi lá. Ele, rapaz, você devia me pagar o dobro, viu? Porque o negócio foi feio, né? Aí ele falou que a pessoa era toda histérica, né? Brigava, né? Xingava todo mundo. Aí, beleza, pediram lá reforço policial e acalmou, aí ficou quietinho, né? Aí na hora que Uhum. ele foi ver a garagem, tinha uma BM lá na garagem, cara. Isso tudo um negócio de Ah, aparência, acontece, né? acontece, acontece. Eu falei, caramba, meu, o preço do carro é o valor do apartamento, caramba. Exatamente, acontece. Inclusive, eu conheço um caso, não vou falar muito detalhe aqui não, porque é um caso particular de pessoas próximas, né? Mas é um caso de uma empresa que, vamos dizer, simulou uma falência, tá certo? Então, na verdade, o que eles fizeram? Eles faliram a empresa e abriram outra empresa.
usaram laranjas, né? E aí Entendi. eles não pagaram os funcionários, né? Não pagaram o acerto dos funcionários. E, inclusive, tem dívidas, inclusive, de fundo de garantia, uma série de coisas. E esse processo está na justiça. O pessoal conseguiu receber uma pequena parcela desses valores e essas pessoas que fizeram isso, por exemplo, uma das pessoas faleceu antes disso. A outra, o que ela fez? Ela era sócia da empresa, ela saiu da empresa, colocou um laranja no lugar dela e ela se contratou como consultora, entendeu? Então ele coloca Nossa, para a que rolo, hein? justiça, ele coloca para a justiça que ele não é proprietário da empresa, que ele já foi Entendi. proprietário da empresa no passado e que atualmente ele era um prestador de serviço, um consultor, que inclusive a empresa deve a ele também. Só que o juiz Nossa, já percebeu que é mutreta, entendeu? O juiz já percebeu que é mutreta. Mas o processo ainda não findou. E o que essa pessoa fez? Essa pessoa foi e ela não tem bens no nome dela, entendeu? Ela mora num apartamento de alto luxo, ela tem carros de colecionador, aqueles carros caros, deve ter outros imóveis, mas deve estar tudo em nome de terceiros. Entendeu? entendi. Então, assim, tem pessoas que têm essa maneira de trabalhar, né? Então, eu acho que quando a gente pega umas coisas assim, desconfia disso, acho que a gente tem que tentar sair fora dessas confusões aí, né? Ah, é verdade. E em compensação, você falou aí, eu já peguei casos, teve um caso que foi bem legal, que assim, a irmã da pessoa entrou em contato comigo. Mas aí ela foi muito, assim, humilde, sabe? Ela pegou e falou, olha, eu sei que a gente tem que sair do imóvel, só queria um prazo. Eu falei, não, claro, qual seria um prazo ideal para vocês? Ela falou, olha, eu quero 45 dias, mas se eu sair antes, eu te entrego a chave. Eu falei, nossa, demorou. Eu falei, só vou te Entendi. mandar um termo, você assina e reconhece firme e me manda de volta. Na época eu morava em São Paulo e o imóvel era no interior. Uhum. Aí eu peguei, mandei lá o termo para ela via e-mail, ela imprimiu, assinou e mandou de volta, tudo reconhecido, firme. Aí Entendi. quando deu, assim, uns 10 dias antes do prazo, ela me liga. Ela falou, ó, a chave já está comigo, o que eu faço com ela? Aí eu falo, ó, se eu te pedisse para mandar nesse endereço, você mandaria? Eu falei, claro, mandou via correio. Entendi. Aí é aquilo que você falou, né? Às vezes a pessoa, meu, não é má a pessoa, né? Ela simplesmente passou por uma Exatamente. situação Passou por uma ruim e situação, tal. né? E Tem às gente vezes que só espera alguém bater lá para falar que vendeu para sair, né? teve um leilão recente também, que eu não cheguei a dar lance, porque os lances subiram muito, né? E aí eu já desisti. Mas eu analisei bem, era um leilão judicial, era um apartamento de luxo, e aí no processo constava que era um processo trabalhista, inclusive. Um processo longo, esse processo acho que devia ter uns 10 anos quase. E aí o imóvel foi a leilão esse ano, e aí constava lá uma observação que aquele imóvel ele estava registrado em nome da irmã da pessoa, entendeu? Porém, Entendi. o juiz decidiu que aquilo foi uma manobra para enganar a justiça, entendeu? Que não foi uma venda, porque ele tinha vários processos relativos a uma empresa, né? E aí, no decorrer do processo, ele correu, e aí eu não sei se ele fez como compra e venda ou se ele fez usufruto, né? Mas eu sei que aquele imóvel estava em nome da irmã e o juiz anulou esse registro. Entendeu? Ah, é simulação, né? O juiz interpretou como uma simulação, como uma manobra para fugir, né, do processo judicial e falou: apesar de o documento estar em nome de fulana, já foi anulado isso aí. E o juiz considerou que isso foi uma fraude. Né? Então você vê que acontece de tudo, né? Porque às vezes as Verdade. pessoas falam assim: ah, mas você arremata imóvel de leilão, você não tem dó da pessoa do outro lado que perdeu, uma coitada, né? Não é bem assim, é um contrato que não foi cumprido, né? Às vezes até a Verdade. pessoa está de boa fé, mas já aconteceu, né, Rogério? Eu comento muito isso. Nós arrematantes, nós não causamos a perda, concorda? Quando a gente entra, ele já Exatamente. perdeu o imóvel, aquilo já é fato. Né? Seja no E judicial você ou você extrajudicial, falou já um é negócio aí fato. que é muito interessante, né? Existe muito preconceito, né? Esses dias eu ouvi uma pessoa falar assim, ó, eu não gosto de viver da desgraça dos outros. Isso,
Aí eu falei, nossa, é muito forte isso. Eu falei, não, não é É, assim, eu não causei graça pra ninguém, entendeu? e tem uma coisa, sabe o que que é, Aí, Rogério? Ah, pode concluir. aí até, assim, tem casos que a gente consegue ajudar a pessoa. Exatamente. Teve um caso que eu peguei na mão da pessoa mesmo, sabe? Ela conseguiu restituir de 40 a 50 mil. Aí Uhum. você não tem ideia da felicidade dela, meu. É, Tão, exatamente. tão grato, sabe? E assim, se a gente for pensar nisso, Thiago, e aplicar isso para várias coisas, eu não gosto de me beneficiar do problema da outra pessoa. Ó, pensa bem, você vai arrumar um emprego, né? Às vezes você está arrumando um emprego numa vaga de alguém que foi demitido. Entre aspas, Sim, você também está se beneficiando da desgraça da outra pessoa. Agora, é qual que foi a sua participação para aquela demissão? Nenhuma. Concorda? Você não teve verdade. participação nenhuma naquela situação. A Ah, pessoa então, foi então demitida por algum eu vou motivo, recusar abrir. aquele emprego, Ou vamos para o né? mercado convencional de imóvel, né? Vamos para o mercado convencional de imóvel. Esquece do leilão. Você vai comprar um imóvel. Aí você quer comprar um imóvel de 400 mil. Aí você pesquisa, pesquisa, pesquisa durante um tempo e você vai lá e acha um imóvel daquele tipo, daquele valor, mas você consegue negociar e consegue comprar por 350. Às vezes você vai fazer isso porque a pessoa está desesperada com algum problema, concorda? Uma dívida, um problema Sim, maior e tal. é, Entre aspas, você está se beneficiando da desgraça dela? Não, os fatos já aconteceram. Eu tenho um imóvel que eu comprei, que eu comento que foi preço de leilão, mas não foi em leilão. O que aconteceu desse imóvel? O corretor me ligou, tem muitos anos, e ele falou assim: aquilo que você me pediu, eu considerava que não era impossível, mas que era muito difícil. Vários corretores vão te falar que é impossível. Eu te falei que é muito difícil, demorou um bom tempo. Ele falou assim: eu achei o imóvel exatamente do jeito que você me pediu, parece que você viu o imóvel. Ele não é no bairro que você pediu, mas é um bairro muito bom, e está no preço que você quer. Aí eu fui, vi o imóvel e fechei a compra do imóvel. Aí eu perguntei para ele assim: por que que esse imóvel chegou nesse preço? Qual que é, né? Tem algum detalhe? Se tiver, me conta, se tiver algum problema. Ele falou assim: não, esse imóvel simplesmente chegou nesse preço porque é um casal que se separou. O marido, eles têm filhos, e o marido não quis sair de casa. O imóvel é da esposa. Foi o pai que comprou antes do casamento, né? Comunhão parcial, então o imóvel é dela, não é dele. E eles se separaram. Ela não quer ver o marido mais. E o marido usa a desculpa dos filhos e o fato de ainda ter o imóvel, e ele vai ficando, entendeu? Ele não saiu de casa, ele foi ficando. Aí ele falou assim: ó, o pai dela tem uma condição financeira boa, ele já comprou outro imóvel novinho para ela, né? Ela tá doida para se mudar. Só que se ela sai do imóvel sem vender o imóvel e vai para o outro, o ex-marido vai ficar no imóvel, vai causar problema para ela. Os filhos também vão causar problema para ela. Então ela falou assim: ela quer vender o imóvel, que vender o imóvel é o marco mesmo da separação. Não tem jeito. Cada um vai para o seu canto, né? E aí, isso daí é muito comum, né, Marcelo, de exatamente. acontecer. Então o que aconteceu? Ela não conseguia, por quê? Porque ela estava pedindo preço de mercado. Pedindo preço de mercado, a gente sabe que a concorrência é altíssima, né? Então o que Sim, vai aconteceu? Ela, demorar, né? ela começou a baixar o preço. E eu não sei se ela já tinha chegado nesse preço que eu queria, ou se o próprio corretor falou com ela, falou assim: ó, eu tenho um cliente aqui que ele tem uma condição boa, ele consegue comprar esse imóvel e ele compraria no preço X, entendeu? Eu não sei, na verdade, o que aconteceu. Eu sei que ele já trouxe para mim no preço que eu pedi, entendeu? Na situação que eu pedi, que era mais ou menos aí uns 30% de desconto sobre o preço de mercado. No mercado aquecido. Na época o mercado estava aquecido. Entendeu? Então pensa bem, aí eu vou falar assim: não, eu me beneficiei da desgraça dos outros, um divórcio. O que eu tenho a ver com o divórcio que provavelmente já deveria ter acontecido 6 meses, um ano atrás? Tem, Né? tem uma parte do livro do Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, que ele fala de um imóvel que ele tinha, que era um imóvel muito antigo, e ele não queria ter o trabalho de fazer a reforma. E ele colocou a venda. E ele, assim, ele não colocou preço, ele estava esperando proposta. Ele falou: se a Entendi. pessoa me oferecesse bananas, eu ia vender. Eu só queria uma proposta só. Porque, assim, ó, ele, tipo, ele não queria mais aquele imóvel.
E, tipo, não Entendi. era uma situação porque ele estava querendo vender, porque ele estava fazendo dinheiro e tal, não, simplesmente porque eu não queria. Aham. E aí surgiu uma proposta, a primeira proposta ele vendeu. Mas aí ele falou, eu achei interessante isso, ele falou, eu só queria uma proposta, e o que viesse eu vendia. E aí parece que o Entendi. pessoal tem medo até de dar proposta baixa, né? Exatamente. Assim, mas aí o valor o imóvel é seu, eu não quero dar valor no seu imóvel, porque aí começa, né? Exatamente. É. A negociação é uma coisa complexa, né, Rogério? É bem, É é verdade. bem complexo, né? Envolve um monte de sentimento, É. né? Sabe, eu já fiz esse tipo de coisa, Rogério, negociação assim, até com imóvel não. Não, já fiz com imóvel também, mas eu lembro mais de carro. Sabe o que já aconteceu comigo? Você vai comprar lá um carro seminovo, né? Então, eu já fiz umas 2 vezes de chegar para a pessoa e falar assim, ó, vamos imaginar assim, a pessoa está pedindo, sei lá, 60 mil num carro. Aí eu chego para ela e falo assim, ó, deixa eu te fazer uma proposta, queria que você não se ofendesse com a minha proposta, porque eu não estou falando que o seu veículo não vale 60 mil, não. Eu vou te fazer uma proposta abaixo, porque é a proposta que eu tenho condição de arcar. Entendeu? Então eu não estou desmerecendo, não estou porque muita gente chega e desvaloriza o bem, né? Fica procurando E defeito, carro chega no é um imóvel, negócio que eu vou te mas eu vou ter contar, que né? pintar. Eu estava com um cliente há pouco tempo, e o corretor, a pessoa virou para mim e falou assim, mas eu vou ter que pintar esse imóvel. Aí o corretor virou para ele e falou assim, mas para pintar esse imóvel aqui, um imóvel pequeno, R$ 500 a R$ 1.000, você pinta esse imóvel todo. Quer dizer, a Escolha a cor que pessoa eu fica, pinto, né? fica colocando objeção no negócio sem base, né? Aí esse do carro eu É falei com a verdade. pessoa umas 2 vezes, acho que com o imóvel eu já fiz isso uma vez também. Eu falei assim, ó, não estou desmerecendo o seu bem, eu não estou falando que o seu bem não vale, não estou pondo defeito no bem, não é isso. A minha condição é essa, você está anunciando por 60, né? Eu tenho condição de pagar 50. 60 eu não tenho essa condição. Então, se você for vender para 60, você vai vender para outra pessoa. Agora, se você aceitar a minha condição, nós vamos fechar o negócio agora. Por exemplo, no caso de carro, no caso de imóvel até que não, mas no caso de carro, negócio à vista, falei assim, ó, nós vamos lá, nós vamos assinar o documento, nós vamos dentro do banco, vamos fazer a transferência dentro do banco do valor integral. Agora, cabe a você. Agora, eu não tô falando que o seu carro, o pneu, isso, aquilo, não. É o que eu tenho condição. Aí, nesse caso que eu lembro, esse último, depois eu fui descobrir, o cara, ele era um empresário, sabe aquelas maquininhas, tá até proibido agora, né? Aquelas maquininhas de jogo, de moedinha, você lembra daquilo? Umas máquinas Máquina que de tinha, moedinha, não. que tinha no comércio, que você colocava uma moedinha, fazia aposta, como se fosse um caça-níquel. Você lembra disso? Sei, sei, sei. Esse Era cara, tipo ele bingo o negócio, né? não, mas era tudo eletrônico, né? Uma máquina, você colocava as moedas lá e sorteava, e você perdia ou ganhava. E esse negócio deu muito dinheiro, depois foi arrancado, era ilegal, tinha vários problemas. Esse cara tinha uma empresa e, sei lá, ele devia ter umas 500 máquinas dessa, entendeu? Ele que Entendi. me contou depois, o que ele fazia? Ele cuidava disso e ele ficava cuidando de fazer manutenção, né, chamar alguém para ir lá trocar a máquina, recolher o dinheiro da máquina. Tal. E essas máquinas, inclusive, faziam fraudes. Isso foi condenado porque tinha pegadinha ali para pegar o dinheiro das pessoas, né? Aí eu falei assim, gente, pois é, o cara tinha muito dinheiro. Na verdade, para esse cara vender esse carro por 60 ou por 50 era quase que a mesma coisa. Não é isso que ia fazer diferença. Na verdade, o que ele estava fazendo? Ele já tinha comprado um carro novo, entendeu? E ele queria se livrar daquele carro, entendeu? E aí quando eu falei isso com ele, eu falei assim, não, nós vamos fechar o negócio, nós vamos sair. Eu trabalho na empresa tal, que eu trabalhava perto de onde ele morava. Eu falei, eu trabalho naquela empresa, nós vamos lá dentro do banco, aqui perto, e nós vamos fazer esse negócio lá, você vai assinar lá e eu vou transferir o dinheiro, né? E naquela época você não precisava reconhecer na hora, podia reconhecer depois. E aí já fizemos no mesmo dia. No mesmo dia, falou, vamos embora então. É isso mesmo? Você vai honrar o que você falou? Eu falei, vai, eu não vou fazer uma proposta para depois voltar atrás. Você só me deixa ligar para a empresa, falar que eu vou atrasar, nós já vamos sair daqui e vamos no banco. Né? Eu já tinha olhado, Era consultado mineiro? placa, tudo. Oi? Era mineiro? Era Era mineiro? mineiro, era mineiro. Aí, pensa se fosse isso, né, que você falou, né? Aí eu vou ficar sem jeito de fazer uma proposta. Aí talvez, ao invés de pagar 50, eu tinha pago 58, 59, né?
Aí eu paguei, aí quando eu contei na empresa o valor, né? E o carro estava muito bom, aí o pessoal tá assim, não, não é possível que você comprou esse carro é, nesse preço. Falei, tá aqui, ó, e já tá pago. Já tá pago, não tem financiamento, não tem nada. Então, aí eu expliquei a situação, falei, não, é um cara que mora ali embaixo, ele é dono de máquina e tal. Eu falei, então tá certo, esse cara tem muito dinheiro, isso aí não faz diferença nenhuma para ele. Porque esse cara fatura com essas máquinas aí, ele não vai ficar quebrando a cabeça assim, né? Ele anunciou, eu não lembro na época se era jornal, se era internet. É chato, né? Você anuncia um veículo, as pessoas ligam, vai ver o veículo, põe defeito, vai, aí larga o trabalho dele para ir lá. É um negócio muito desgastante, né? Aí eu falei com ele, não, nós vamos Você fechar agora o vai. dinheiro, porque o dinheiro está no banco, em dinheiro, não tem rolo nenhum, não tem que esperar. E por sorte o meu banco era o mesmo dele, entendeu? Então eu falei, nós vamos fazer uma Entendi. transferência. Aí eu falei com ele, a minha condição é só essa. Nós vamos fazer a transferência dentro da agência. Eu não vou mexer com dinheiro em espécie, eu não vou te dar dinheiro, eu não vou mexer com cheque, nada. Nós vamos dentro da agência, nós vamos fazer esse negócio lá dentro da agência. Aí fizemos e, né, Marcelo, deu quando, tudo quando eu certinho. compro o carro, cara, já coloco na cabeça tudo que eu vou perder, sabe? Para depois não ficar frustrado, sabe? É, né? Meu, assim, é um mercado muito maduro também, né? Porque a maioria que você pergunta, pô, quem que não gosta? Qual brasileiro não gosta de carro, né? Exatamente. E aí, assim, é um Exatamente. negócio assim, o preço tá na ponta da língua do cara, né? É, Ah, é, modelo tal, é tanto. Ah, modelo tal, é tanto, né? É um negócio fácil de ser, né? Fazer uma avaliação, né? Eu E não, aí, eu assim, não, a disputa fica muito alta, né? Nessa questão aí de venda, de interesse, o negócio fica a flor da pele, né? é Então, uma vez eu complicado. tava vendendo um carro, assim, tava próximo de vencer o seguro e eu não queria renovar o seguro, sabe? Eu falei, meu, se eu for renovar o seguro, eu vou gastar, sei lá, vai, R$ 2.000. Vai logo, vende logo, dou desconto de 2.000 meio que empata o negócio, né? Porque daqui a pouco tem que renovar o seguro, né? Na, E, na minha família, sabe o que que a gente faz? Eu tenho 6 irmãos. Aí a gente adquiriu o hábito de a gente comprar, trocar os carros dentro da família, sempre que é possível, sabe? Então, muitas vezes eu compro um irmão, compro o caramba, carro do outro. Às vezes um irmão liga e fala assim, eu estou pensando em vender meu carro. E às vezes 2, 3 dos irmãos já falam, eu compro. Antes de falar que de preço, legal. entendeu? Uma vez eu comprei da minha irmã, ela me ligou e falou que ia ver o carro em outra cidade. Aí eu falei assim com ela, qual que é o preço? Aí ela falou assim, na tabela esse carro vale tanto e lá na agência o cara me ofereceu tanto, sei lá, uns 10% abaixo, alguma coisa assim, né? Aí eu falei assim com ela, aí eu compro seu carro. Aí ela falou assim, mas você vai me pagar o preço da tabela? Eu falei, não, eu vou te pagar o mesmo preço que o cara da agência. Ah, mas aí você tem que me Entendi. pagar. Eu falei, não, eu vou te pagar o mesmo preço que o cara da agência. Você não vai correr risco de confusão, que tem muito cara trambiqueiro, né? Muita coisa desonesta aí. E eu vou transferir o dinheiro para sua conta agora. Entendeu? Se você quiser, se a gente fechar aqui, como é minha irmã, né? Eu falei, eu já vou transferir o dinheiro para Tranquilo. sua conta agora. Mas você não vai querer ver o carro? Eu falei assim, bom, se você, que é minha irmã, for me enganar por causa de um carro, né? Eu acho que complicado, Não né? dá. Eu conheço o carro, deve ter uns 4 meses que eu não vejo esse carro, mas eu conheço o carro. Eu acho que você não está aprontando nada para mim. Você vai me vender pelo preço que você ia vender na agência. Você não vai ter esse transtorno de ficar olhando o carro, negociando e documento e tal. Eu já vou transferir o dinheiro para você agora, mando o comprovante. Fim de semana eu dou um pulo aí, pego o carro, a gente acerta isso. Aí ela fez. Aí ela Assim fez. fica fácil, hein, Marcelo? E esse mesmo carro, depois, eu fiz um outro negócio com esse carro, com um outro irmão meu, porque ele tinha um negócio, ele tem um negócio, um pequeno negócio, e ele tinha um sócio. E a coisa não estava muito legal entre os dois, sabe? O sócio não gostava muito de trabalhar e tal, e ele estava sem jeito lá, precisando tirar o sócio, e ele não tinha dinheiro para comprar a parte do sócio. Aí eu falei com ele, falei assim, o que eu posso fazer para te Marcelo, ajudar? Oi. poucos segundos para finalizar a live, cara. Já Deixa passou eu, 1 hora, você deixa eu acredita, só cara? financiar essa história rapidinho, então. Aí o que eu fiz? Eu falei, eu Manda posso te dar aí. o carro e você vai pegar o carro, vai negociar com ele e você compra a parte dele com o meu carro e você me paga o carro o dia que der. Entendeu? Maravilha, Então o hein? carro foi na família 2 vezes.